Olá, hoje a gente está aqui num sábado, na verdade, hoje, sábado, dia 26 de outubro de 2024. Estamos aqui para falar sobre o Evangelho de João. Todo sábado, às 9 horas da manhã, o Ministério de Jovens da IBNU, ele está colocando aqui um bate-papo, um comentário gostoso, um comentário instrutivo, um comentário de realmente a gente pensar junto, a gente caminhar junto através de algo muito importante, que é a leitura da Bíblia anual. Então, se você não conhece, se você ainda não está fazendo parte disso, eu quero, inclusive, convidar você. Você entra no site da IBNU, que é o site www.ibnu.com.br, e lá você consegue baixar todo o plano anual de leitura da IBNU. Então você vai ver lá os dias certinhos com os capítulos que você tem que ler, você vai lendo, e quando chega no sábado, você vem aqui para bater um papo com a gente. Você pode participar disso colocando aí nos comentários as suas impressões, aquilo que você leu, o que chamou sua atenção, e dessa forma a gente consegue, daqui, a gente falar um pouco de como foi a nossa leitura e também ouvir de você como foi a sua. E hoje está um pouquinho diferente, eu reconheço, dessa vez eu estou sozinho, foi uma semana muito complicada, muito difícil, muita coisa realmente acontecendo, mas ainda assim eu quero sentar nesse momento aqui para conversar um pouquinho com você sobre esse evangelho tão interessante. Na nossa leitura, eu vou pedir para você essa liberdade de mexer, de mudar um pouquinho a coisa. Por quê? Porque de acordo com o nosso programa, nós leríamos do capítulo 1 de João até o capítulo 19. Ia ficar o capítulo 20 e 21 para a semana que vem. Junto com daí o começo do livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre o Evangelho de João, as minhas impressões ali, um pouquinho sobre o desenvolvimento do livro, com você aqui aberto, tá? O Evangelho todo. E depois você pode ler os capítulos 20 e 21, que são para a semana que vem, e aí você pode também comentar ali, ou voltar nesse vídeo, ou colocar no vídeo da semana que vem, não tem problema, porque daí na semana que vem a gente se foca no livro de Lucas, e aí a gente vai fazer ali a dobradinha, né? Não vai ser na semana que vem, mas nos próximos vídeos, nós vamos fazer a dobradinha Lucas-Atos. Então, se você está acompanhando, você viu que nós fizemos Mateus, depois fizemos Marcos, e agora a gente deu um salto, né? A gente, em vez de dar continuidade com Lucas, nós vamos falar sobre João. Nós vamos, inclusive, dar uma quebra naquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. São esses evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas que são considerados como evangelhos que são vistos numa mesma perspectiva. Afinal, eles contam histórias muito parecidas, apesar de terem sido escritos para públicos diferentes, apesar de terem mensagens específicas para esses grupos, eles contam muito em paralelo, algumas vezes até as mesmas palavras são encontradas nos três livros, né? Mas o Evangelho de João é totalmente diferente. E eu quero convidar você a caminhar comigo nessas diferenças tão especiais do Evangelho de João. Olha só. Para começar, vamos pensar assim. Mateus começou falando sobre o Evangelho do Messias, né? Então, a genealogia ali de Jesus, da onde ele vem, vai colocar ali que ele é filho de Davi, filho de Abraão. Marcos não faz nenhum tipo de genealogia, está escrevendo ali para os romanos e não tem nenhuma dessas perspectivas. Lucas, que nós vamos ver nos próximos vídeos, ele faz a genealogia até mesmo Adão, né, mostrando que ele faz parte de toda a humanidade. Mas João, ele começa assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E a gente começa a ver essa forma singular de João apresentar Jesus.
Então ele começa mostrando Jesus como literalmente esse Deus totalmente poderoso, um Deus totalmente grandioso, o Deus que estava desde o princípio, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que é a grande luz que ilumina a todos, que é a luz de todos os homens. E isso, para mim, é uma das coisas tão impressionantes da gente perceber nessa forma única de João apresentar Jesus. Ele é literalmente aquilo que não só ele veio ao mundo, mas ele é o criador de tudo. Ele é esse princípio que nós temos como aquilo que os gregos, principalmente, eles estavam ligados com esse logos, com essa ideia daquele que, de certa forma, tem um domínio sobre todas as coisas, e Jesus, ele é esse logos, ele é aquele que é o grande Deus todo-poderoso. E quando a gente olha, uma das marcas específicas do livro de João é exatamente a apresentação de Jesus. Por quê? Porque a apresentação de Jesus em João, ela não é dada por outros. Por exemplo, em Mateus, você tem pessoas falando, tu és o Cristo, né? Pedro fala, tu és o Cristo. Nós vemos ali essas compreensões das pessoas lidando com Jesus. Nós vemos os discípulos com as suas lutas internas. Nós vemos, por exemplo, em Marcos, aquele centurião romano, olha, eu realmente vejo que esse aqui era o Filho de Deus. Mas em João, a coisa é muito especial. Em João, Jesus, ele declara que ele é. E essa declaração, eu sou, é uma das marcas distintas de Jesus, porque mostram a sua identidade dentro do Evangelho de João. Acompanha comigo aí algumas dessas demonstrações de Jesus sobre esse eu sou que ele menciona tão enfaticamente, vamos dizer assim, dentro do Evangelho. Olha só, em primeiro lugar, ele vai dizer que ele é o pão da vida. Está lá no capítulo 6. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E eu acho bastante interessante, por quê? Porque, sem sombra de dúvida, isso tudo conecta a gente com o Antigo Testamento, com aquela expressão que nós tínhamos do maná que veio do céu, que veio para alimentar o povo, que expressava todo esse cuidado e desse Deus presente na vida do povo. E agora Jesus diz, olha, eu sou esse pão, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que, se você comer, você jamais terá fome novamente. E esse pão que eu estou dando não é simplesmente um pão que vem que vai saciar a sua fome momentânea, mas é a minha própria vida, é a minha carne. Eu vou ser moído e isso vai ser alimento espiritual para toda a vida de todo mundo. Depois ele vai dizer que ele é a luz do mundo. No capítulo 8, no capítulo 9, ele diz isso. Olha só o que diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Essa expressão também é muito interessante, impactante até mesmo, se a gente for parar para pensar. Por quê? Porque ela vai envolver essa expressão que João começa falando desde lá do comecinho do seu texto. Por isso que eu fiz questão de ler essa parte, porque ela é tão interessante. Lembra lá daquilo que João começa dizendo? Olha só. Ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Então ele falou sobre a vida, e agora ele fala sobre a luz, que faz parte dessa vida. Não? Nele estava a vida, e era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então a gente vê Jesus sendo apresentado como essa luz que vem para derrotar as trevas que estavam presentes em toda a criação, né, em tudo aquilo que nós temos hoje de compreensão por causa exatamente do pecado e das consequências desse pecado para a vida. Depois ele vai dizer, no capítulo 10, que ele é a porta das ovelhas.
em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, vai entrar através de Jesus para esse reino e vai ter liberdade, ele vai entrar e sair. Aqui não quer dizer entrou, ganhou a salvação, saiu, perdeu. Não é esse o objetivo, não é isso que o texto significa, mas é essa liberdade de ter o alimento, de ter a pastagem, de ter o seu lugar para ficar. Depois do capítulo 10 ainda, ele vai falar que ele é um bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele vai dizer também que ele é o bom pastor porque ele conhece as ovelhas e elas também conhecem ele. Que especial a gente perceber essa dinâmica tão marcante da expressão de Jesus de falar, olha, eu conheço as minhas ovelhas. E sabe quem é a ovelha dele? Sou eu e é você. Quando ele está falando que ele conhece a ovelha, ele está, sem sombra de dúvida, falando sobre eu e falando sobre você. Como pessoas que fazem parte dessa criação, pessoas que fazem parte dessa realidade divina e que estão aqui conectadas, né, com toda essa expressão daquilo que João estava comunicando. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, ele me conhece, conhece você. Ele vai dizer também que ele é a ressurreição e a vida, no capítulo 11, ali naquela história onde o amigo dele, o amigo pessoal, Lázaro, ele morre, e Jesus então ele está lidando com as dificuldades da relação humana, o fato de que nós estamos fadados, ou estamos limitados pela questão de que nós enfrentamos as enfermidades, temos fome e enfrentamos no final a morte. E ele mostra essa realidade humana de uma forma muito especial, porque ele sofre com isso. Mesmo sendo a vida, ele sofreu, e ele mostra, inclusive ele fala que tudo isso acontece para que a glória de Deus possa ser manifestada. E nós conhecemos a história, porque ele vai lá e ele chama a Lázaro de volta. Lázaro sai então daquele sepulcro onde ele estava, e ele então continua a sua vida. Nós vemos então Jesus demonstrando claramente que toda essa nossa morte espiritual é vencida por esse que é o pão, porque ele nos alimenta, ele é a luz, porque ele é a vida, ele é a porta por onde nós entramos, ele é o pastor que conhece quem está lá dentro, e ele sabe, ele leva essas pessoas ao bom pasto, porque foi ele que deu a vida, foi ele que chamou cada um de nós, de qualquer lugar onde nós estávamos, dentro dos nossos pecados, da nossa rebeldia, daquilo que envolvia toda a nossa resistência até mesmo ao amor de Deus por nós. Depois ele vai dizer no capítulo 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele mesmo. E é interessante então para ver que depois que a gente então entrou pela porta, depois que ele nos chamou para a vida, nós agora temos um caminho para seguir, nós temos uma direção para onde ir. E é interessante como tudo isso está relacionado, sem sombra de dúvidas, com o povo do Antigo Testamento, né? Porque era um povo que recebeu o maná, era um povo que recebeu a luz divina, né? Aquela coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite, que indicava o caminho certo. É o povo que foi alimentado por Deus no deserto, é o povo que ressurgiu, mesmo depois de toda aquela situação complicada ali em Cades Barneia, onde eles decidiram, os espias voltaram e eles decidiram não ir obedecer à vontade de Deus, que tinha mandado eles irem para a terra. Mas há essa vida que é preservada, inclusive com Josué e Caleb, que entram na terra e que tomam posse dela. E agora ele está dizendo, olha, eu sou esse caminho que direciona, que está junto, que tem as placas para mostrar qual que é. Ele não é um caminho fácil, mas ele é um caminho de verdade e de vida. E por último, no capítulo 15, ele diz que ele é a videira verdadeira. Né? E se a gente tem uma videira verdadeira, tem uma videira que é falsa.
Então ele chama para si mesmo essa ideia de que, olha pessoal, em mim que vocês devem ficar ligados, conectados, unidos, né? Em mim que vocês vão receber o fruto correto. Meu pai é o verdadeiro agricultor, e qualquer outra linha de pensamento totalmente equivocado, vocês vão estar perdidos. O Evangelho de João, então, ele apresenta Jesus de uma forma simplesmente espetacular. É muito bonito a gente ver como tudo isso acontece. Agora, outra coisa que para mim fica marcante na leitura do Evangelho de João é a gente perceber que parece que João está dando testemunhos. E se você pensar, parece que é exatamente isso que ele está propondo, não é? Quando a gente chega lá no final do Evangelho, né, a gente começa a perceber que parece que isso está ligado. No capítulo 21, ele vai meio que mencionar isso, ele vai dar um pouco dessa direção de o que realmente acontece, do necessidade do cuidado com as ovelhas, com a necessidade de direção que ele traz para Pedro, mas a gente começa a perceber realmente como tudo isso que está acontecendo com esse evangelho são testemunhos que Jesus está nos convocando para que nós saibamos quem Jesus é. Olha só nos versículos 30, né, e 31 do capítulo 20, ele diz assim, ó, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, ele que foi apresentado lá no capítulo 1 como sendo essa luz que é a vida dos homens, agora João fala assim, olha, eu escrevi tudo isso para vocês, por quê? Porque eu quero que vocês vejam esses testemunhos marcantes de que Jesus realmente é isso. E que quando vocês entenderem isso, quando vocês compreenderem mais plenamente, vocês vão ter vida. E essa vida vai ser algo impressionante. E aí a gente vê como parece que todo o livro ele vai caminhar nesse propósito. Tanto que você vai observar que há muitos testemunhos dentro do livro de João. Por quê? Porque a gente começa a encontrar as pessoas que se encontram com Jesus. O Evangelho de João é um evangelho de pessoas se encontrando com Jesus o tempo inteiro. Talvez o primeiro e mais vai dar o pontapé inicial para tudo isso, vai ser no capítulo 3, Nicodemos. É óbvio que nós temos no capítulo 2 a história lá do casamento, né, em Caná e tudo, mas no capítulo 3 nós vamos ver um desses encontros de Jesus que são marcantes. Jesus se encontra com um fariseu, o nome dele é Nicodemos, o texto fica bem claro, né? O texto também diz que ele era uma autoridade entre os judeus, ou seja, era alguém conhecido, era alguém que inclusive tinha recebido notoriedade dos seus compatriotas, né, do seu grupo de fariseus, pela sua sabedoria, pela sua vida, né? E ele vai chegar para Jesus e vai dizer, mestre, olha, eu sei que o Senhor ensina da parte de Deus, e eu posso ver isso, eu posso confirmar isso, por quê? Porque o Senhor realiza esses sinais miraculosos. E ninguém pode fazer isso que você faz se não estiver com Deus, se não for ligado a Deus. E a resposta de Jesus, e é interessante que muitas das respostas de Jesus são direções de caminho e não necessariamente as respostas objetivas ao que literalmente foi perguntado. E Jesus, e Nicodemos que vem com esse mestre, sabemos que ensinas e tal, Jesus vira para ele e diz, digo-te a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas Nicodemos não perguntou nada sobre ver o reino, né? Não foi essa, ele só falou que estava reconhecendo Jesus como sendo alguém realmente vindo de Deus. E Jesus já chega, olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus, né? O reino de Deus. E aí começa toda essa pergunta, e Jesus começa a mostrar, olha, na verdade, o que vai acontecer com cada um de nós é que nós precisamos nascer do Espírito. Se não há esse nascimento, isso não pode ser verdade, isso não é real, você não consegue entender a verdade espiritual por trás
inclusive dos meus atos, daquilo que eu estou fazendo. E Nicodemos fica confuso e Jesus vai perguntar: você é mestre aqui em Israel e não entende essas coisas que são simples? E aí talvez a gente vai ter o versículo mais conhecido do Evangelho de João, porque ele vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E basicamente Jesus está falando: eu sou esse Filho. Você vai crer em mim. Porque nesse momento, Jesus ainda não havia morrido. Jesus ainda não havia ressuscitado. E Jesus ele se apresenta para Nicodemos e fala: olha, eu estou aqui. Deus amou esse mundo. E é isso que você precisa entender. E eu também preciso entender. Nicodemos precisava entender. Que o amor de Deus pelo mundo foi demonstrado exatamente porque ele enviou Jesus Cristo para vir. E aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Por outro lado, quem não crê já está condenado. Então, os encontros de Jesus são encontros especiais porque vão formando, moldando exatamente essa característica de como a gente enxerga as coisas espirituais. Um outro encontro muito especial de Jesus é um pouquinho mais para frente. Eu sei que tem muita coisa para acontecer, mas também a gente não tem tanto tempo assim, né? Mas um pouquinho mais para frente vai acontecer uma história bastante forte, vamos dizer assim, né? Que é a história daquela mulher que foi pega em adultério. Nós vemos no capítulo 7 que Jesus está participando da festa das cabanas, que tem muita coisa ali acontecendo, mas que logo depois que Jesus vai para o Monte das Oliveiras e depois ali provavelmente para orar, quando ele retorna, ele é surpreendido ali com um grupo de pessoas trazendo uma mulher. E a ideia de todos ali é: bom, essa mulher foi pega em adultério, então nós precisamos matar. E a resposta de Jesus é, para mim, realmente assim, impressionante, né? Jesus ele não diz faz, Jesus não diz não faz, Jesus ele não dá uma assertiva direta, talvez como eles queriam. Mas Jesus ele olha para aquelas pessoas e o texto é bem significativo, né? Porque ele diz assim: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E aí ele se inclina, e aí tem um monte de gente que fala: o que Jesus estava escrevendo, né? Será que Jesus estava desenhando uma casinha ali? Será que Jesus estava escrevendo a lista dos pecados que aquelas pessoas tinham? Olha, o texto não nos diz o que Jesus estava escrevendo, só diz que ele estava ali escrevendo alguma coisa no chão, e a verdade é que as pessoas ficaram impactadas com isso, com a resposta de Jesus, tanto que ninguém ousou cumprir aquilo que seria a lei de apedrejar realmente. Ninguém ousou fazer aquilo na presença das palavras de Jesus. E Jesus, então, o texto vai dizer que ele, olha só, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus declara: eu também não condeno você. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Parece que os encontros de Jesus com as pessoas são encontros marcantes porque transformam a vida das pessoas. E eu creio que essas são as pessoas que agora vão ser as testemunhas. A gente podia voltar no capítulo 4, tem aquela mulher samaritana que também agora passa a testemunhar depois de ouvir de que ele tem essa água que vai jorrar. As pessoas que se encontram com Jesus têm sua vida transformada no Evangelho de João. Realmente há uma relação muito especial de um choque de realidades, de um choque de que, olha, o pecado é real, mas ao mesmo tempo eu não vim aqui para condenar o mundo. E isso, pessoal, me chamou muito a atenção. Porque talvez uma das coisas que tem afastado tantas pessoas de frequentarem, de se conectarem com Deus, ou até mesmo de caminharem na vida cristã, é exatamente que parece que as comunidades evangélicas elas se tornaram um antro de condenação e não mais um antro de demonstração da graça
e na glória de Deus. Isso não significa que não há pecado. Isso não significa que todas as pessoas estão fazendo tudo certo. Aquela mulher não estava fazendo tudo certo. Mas olha só, a palavra de Jesus para ela foi: eu também não te condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. Lembra que Jesus fala que ele é o caminho? É interessante como as ações de conversas de Jesus no livro de João, elas parecem realmente testificar que Jesus é quem ele diz ser. Olha, Jesus agora deu uma direção bem objetiva para ela. A sua vida precisa ser marcada por o se afastar do pecado e viver uma nova realidade de vida. E é por isso que, então, a gente começa a perceber como tudo isso está conectado. Eu acho impressionante, por exemplo, quando a gente chega no capítulo 9, a gente vê aquela situação delicada do cego de nascença. Olha só que interessante. Os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Este homem ou os pais dele para que ele nascesse assim, dessa forma, cego? E a resposta de Jesus: olha, ele não nasceu cego por causa de pecado, não, gente. Para com isso. Para de querer condenar as pessoas. Para de querer ser o acusador das pessoas. Essa não é a função nossa aqui. A nossa função é permitir que as pessoas vejam a glória de Deus, para que a obra de Deus se manifeste na vida das pessoas. E isso é de uma singularidade, é de uma esperança tão grande, porque a gente vai ver que depois que esse homem é curado, a coisa fica tumultuada. O pessoal fica: o que está acontecendo aqui, gente, né? Como isso pode acontecer? E aquele homem começa a testemunhar da sua expressão mais singular, mais objetiva do encontro dele com Jesus. Isso está lá no capítulo 9, no versículo 25, quando ele diz assim, os mestres ali, os fariseus, perguntaram, né, o que aconteceu? E aí ele respondeu: olha, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Caramba, que coisa impressionante. Enquanto os líderes religiosos estavam preocupados, mais uma vez, com se há pecado, se não há pecado, se há erro, se não há erro, na perspectiva de Jesus, do encontro dele com aquele cego, foi: eu não sei de nada, a não ser que antes eu era cego, agora eu vejo. A obra de Deus chegou na minha vida. Eu agora enxergo as coisas. Eu agora consigo ver. Eu fui alcançado pela graça e pelo amor. E a gente percebe que a cegueira espiritual continua apertando aquelas pessoas, apertando aquele povo, até que Jesus precisa olhar e falar assim: gente, para com tudo isso. Para. Olha, a verdade é que é a seguinte: eu sou o bom pastor. E aí que a gente vai chegar nesse capítulo 10, que está conectado com esse capítulo 9, onde, no meio de tantas pessoas condenando, Jesus está falando: eu sou aquele que veio para curar. Eu sou aquele que veio para dar oportunidade de vida. Eu sou aquele que sou a porta. Eu sou aquele que sou o bom pastor. Enquanto vocês estão querendo condenar a vida, eu venho aqui para dar a vida. Eu dou a minha vida em amor pelos outros. E com isso ele vai quebrando essas barreiras que vão se formando no meio da comunidade. E eu quero desafiar você. Eu não sei como é que está o seu testemunho com Jesus. Mas se de repente ele tiver como é o do capítulo 11, talvez já morto, talvez já enterrado até mesmo. Já há dias, como o texto mesmo vai dizer, até já cheirando. Querido, uma só palavra de Jesus transforma toda a sua realidade. Uma só palavra de Jesus dizendo: Dilean, vem. Dizendo: você aí, vem. Transforma tudo. Nos tira aquele cheiro de podre. Nos dá uma esperança de vida. Nos dá vida de verdade. E sem estar preocupado com quem errou, foram eles ou seus pais, qual que é a situação. Agora nós somos agentes de mudança também. Agentes de transformação. Testemunhas dessa graça que foi alcançada.
testemunhas do amor de Deus, de poder olhar e falar, olha, eu não sei de muita coisa, o que eu sei é o seguinte, antes eu era cego, agora eu vejo. E é isso que eu quero convidar você, que o Evangelho de João possa ser o Evangelho do seu encontro com Jesus. De que, não sei qual é a situação em que você está, mas que ao ler o Evangelho de João, esse encontro pessoal e marcante com Jesus possa ter acontecido durante essa semana. E que o seu ouvido possa estar bem atento à voz de Jesus falando, vem comigo, entra pela porta, vem receber a vida, vem porque eu sou o caminho que você vai seguir, vem porque eu sou o bom pastor, vem porque eu sou o pão que vai te alimentar, vem comigo. Como diz, né? Vem comigo que tu brilha. E brilha porque ele é a luz do mundo. É isso, pessoal. Um grande abraço para você. Foi uma alegria poder estar aqui mais um sábado. Sábado que vem tem mais. Eu espero que não mais sozinho, mas vai ser muito bom você estar aqui com a gente. Então, te espero sábado que vem às 9 horas. Se você já conhece o nosso canal aqui do YouTube, tudo bem. Se você não conhece, de repente é a primeira vez, saiba que esse canal é o canal da Igreja Batista Nações Unidas. Se você é daqui de São Paulo, nós estamos na rua Tianguá, número 25, bem ali atrás do aeroporto de Congonhas. Você é nosso convidado. Amanhã, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto e às 11h15 temos a nossa celebração. Vai ter um momento muito especial amanhã, que é uma peça teatral promovida pelo Ministério da Turma das Nações, a turminha aqui, Kids, da IBNU. Então vem participar, traga o seu filho para assistir essa peça também. Se você não mora aqui em São Paulo, amanhã às 9h30 nós temos a nossa celebração aqui no canal do YouTube. E olha, segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias tem vídeo novo saindo aqui no nosso canal. E quero fazer destaque para quarta e quinta-feira. Hoje nós estamos estudando a teologia do Evangelho de Mateus, de quarta-feira, e também os impactos da reforma protestante nas nossas vidas até hoje. Um grande abraço!